Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu dia, que Deus venha entrar com providência onde você estiver precisando do milagre da parte do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, toda honra e toda glória, somente ao Senhor, Deus digno de todo poder, de toda honra e toda glória, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da vida. Só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, vamos mais uma vez falar que Jesus sempre, uma vez não, várias vezes, né? Que Jesus é bom, é maravilhoso. E o diabo não presta, não vale nem o papel do bombom. Então, estamos aí novamente, mais um vídeo, né, para o canal. Que Deus venha abençoar a sua vida, sua casa e sua família. Não para o canal, mas para a glória de Deus e para aqueles que são sensíveis à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como eu falei, né, vamos ler hoje o Salmos número 2, né? Salmos número 2. Louvado seja Deus. Salmo número 2 diz assim: o título diz: A rebelião das gentes e a vitória do Messias. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. O Salmos 2 está escrito assim. Diz assim: porque se amontina a gente e os povos imagina coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Aleluia. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai instruir juiz da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijar o filho para que se não ire e pereças no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confia. Aqui no Salmos 2, né, fala sobre a rebelião da gente e a vitória do Messias. A rebelião de pessoas desobedientes, né, e a vitória do Messias. A vitória daquele que é Deus, que serve a Deus. Porque se amotina, aí diz assim, porque se amotina a gente e os povos imaginam coisas vãs? Né? Que uma pergunta, porque se amontoa muita gente e os povos imaginam só coisas vãs? Tem gente que perde muito tempo em fazer grupinho, né? Tem gente que perde muito tempo em fazer aquelas panelinhas, aqueles grupinhos, só imaginando, pensando, imaginando e falando e agindo coisas sem futuro, coisas vãs, coisas que não têm nenhum propósito, coisas que são perca de tempo. E nós sabemos que o tempo, né, ele vale ouro. E muita gente perde tempo em coisas vãs, em vez de perder tempo naquilo que edifica, naquilo que traz vida, naquilo que vai dar frutos para o reino de Deus, naquilo que vai edificar, que vai dar vida, né? Que vai prosperar, que vai trazer novidade, que vai trazer paz, trazer amor, trazer coisas boas, como o Senhor tem nos ensinado, que é melhor que nós venhamos pensar
que nós tenhamos pensamento de paz, para que no final, tudo venha a se realizar conforme a vontade de Deus, né? Então, os povos, eles se amontoam, fazem grupo, panelinha, imaginando coisas vãs, coisas que é sem futuro, coisas que não tem êxito, coisas que não levam a nada, só leva a pecar, a se sujar e sujar os outros. Porque o Senhor Jesus sempre diz que nós devemos primeiro nos examinar, devemos primeiro olhar para a trave dos nossos olhos, para a trave da nossa vida, para nós mesmos, como está a nossa vida, antes de nós apontar o nosso dedo para alguém, antes de nós esquecer da nossa vida para querer julgar, apontar, espedrejar, defamar a vida de alguém. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que quando nós apontamos um dedo para alguém, que é a mesma coisa que falar mal de alguém, você aponta um dedo assim, ó, tem quantos dedos virados para você? Quando você aponta, tem esses dedos virados para você e esse dedo para a pessoa que apontou e esse dedo para Deus. O que esse dedo está querendo dizer? Esse dedo aqui está lhe incriminando, lhe apontando, lhe julgando, lhe espedejando, né? Lhe culpando, né? E esse dedo para cima está querendo dizer que quem dá sentença para a minha vida não é quem está me apontando, mas sim Jesus. Sim, Jesus que dá a sentença. Sim, Jesus que me julga. Sim, Jesus que me justifica. Sim, Jesus que julga e justifica a minha e a tua vida. Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes esquecemos de vigiar e falamos do que nós não sabemos e nem vimos, só por imaginar, achar isso, aquilo, outro. Enquanto Deus diz que Ele nos deu os 2 ouvidos para que nós venha ouvir mais e falar menos. Enquanto Deus nos deu os 2 olhos para que nós venha vigiar, não só a vida dos outros, que Deus não quer isso, mas vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vigiar a nós mesmos, nos policiar. Porque muitas vezes alguém se esquece de policiar a sua língua, policiar o seu comportamento, o seu caráter, policiar os seus pensamentos, seu sentimento. E aí fala o que não deve, age como não deve, pensa o que não deve. E muitas vezes, sem ela mesmo perceber, ela está apontando aquilo que é sagrado para Deus. Então, nós temos que vigiar, prestar atenção, porque Jesus diz que antes de nós reparar a trave do nosso irmão, do nosso próximo, nós venha olhar para a nossa trave primeiro. E isso é muito sério. E hoje em dia é uma coisa seríssima, né? E sempre foi. Para quem não vigia, né? E para quem brinca com as coisas de Deus. Mas só que ninguém brinca por muito tempo. Sempre Deus está ali, né? E no tempo certo Ele vai pesar tudo aquilo na balança. E nós vamos prestar conta. Infelizmente, essa é a verdade. Aí quando Ele fala assim, ó. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, ó, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Quando ele fala os reis da terra, são aqueles que querem comandar, né, que querem mandar, que acham que mandam em alguma coisa, né? Porque nós sabemos que quem criou o céu,
a terra, o mar, o mundo, todas as coisas, foi Jesus Cristo, né? Então, o governo da minha vida e de todas as coisas é o Senhor Jesus. Mas as coisas têm se tornado de uma forma, porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir, né? E ela está se cumprindo e cada vez mais vai se cumprindo, né? Então aqui os reis, os que se acham que são grandes, eles se levantam contra se levantam junto com os príncipes, né? Contra o Senhor e contra o ungido de Deus, contra as coisas de Deus e contra Jesus e contra o ungido de Deus. Aqui novamente está falando de algo, de alguém que se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, né? Aí muitas vezes eles abrem a boca e diz: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Muitas vezes ele diz: olha, vamos mexer com ele, vamos mexer com ela, vamos fazer o que nós quer, né? Vamos romper as suas ataduras, sacudamos as suas cordas, vamos bagunçar, vamos maltratar, vamos falar mal, vamos pedrejar, vamos humilhar, vamos afrontar, vamos fazer algo ali, né, para saciar o nosso ego, a nossa carne. Isso diz aquele que é o quê? Ímpio, né? Aqueles que são rebeldes. A rebelião das gentes. Quando fala gente, gentinhas, né? Gentes. Então, muitas vezes se levanta contra tudo que é de Deus, contra o ungido de Deus, e diz: vamos fazer isso, vamos falar isso, vamos pedrejar, vamos afrontar, vamos humilhar. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. É um coitado, é uma coitada, né? Tá achando que Deus é só com ele, é só com ela. Aí, o que o Senhor diz aqui no 4? Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. O que Deus está falando? Deixa eles fazer, né? Porque eles estão na terra, mas eu estou aqui só no céu, só rindo deles. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então, vai chegar o dia, Deus está no céu, só rindo, só vendo. E vai chegar o dia que Deus vai zombar daqueles que maltrataram o servo de Deus, os ungidos de Deus, maltrataram os filhos de Deus. Aqui na terra eles acham que estão vencendo, eles acham que estão arrasando. E estão arrasando. Com a própria vida, né? Com a própria alma. Por quê? Porque o Senhor não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus diz que ai daquele que mexe com o ungido de Deus. Com o ungido ou com a ungida de Deus, né? Então, a vingança não pertence a mim. A vingança pertence ao Senhor dos Exércitos. E no tempo dele, na hora dele, no momento dele, quando os ímpios menos esperam, Deus vai rir deles nos céus e vai zombar deles. E aí vai chegar o momento de Deus colocar a mão conforme a vontade dele nessas rebelião, nesses desobedientes, nesses que muitas vezes se esquece de se policiar e só quer espedrejar e apontar. Aqueles que se esforçam em buscar Deus e tem fé que Deus é na minha vida, na nossa vida, na vida daqueles que têm compromisso com Deus. Então, a palavra do Senhor, ela diz: o meu justo viverá pela fé. Então, se eu digo que eu amo a Deus e eu tenho a minha vida alicerçada no Senhor, na palavra de Deus, pelo menos eu tenho me esforçado,
Tenho buscado, tenho sido sincera com Deus, e não com a minha carne, com a minha vaidade, com o meu ego, nem somente com qualquer coisa, nem com outras coisas, mas somente no Senhor Jesus, nas coisas do Senhor. Deus, Ele esquadrinha nossa mente, nosso coração, mais íntimo do nosso ser, e Ele sabe se verdadeiramente nós o servimos ou não. Então não precisa que alguém venha nos apontar, nos apedrejar, nos perseguir, porque quem vai dar a sentença da minha e da tua vida é Jesus Cristo. Então tem pessoas perdendo tempo com pequenas coisas, com coisas vãs, que elas não podem dar jeito, né? Elas acham que pode, mas não pode, porque quem manda é Jesus Cristo. O 5 diz assim: então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Então aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Então, né? Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eles vão ser confundidos, porque eles vão participar, infelizmente, da ira de Deus. E Deus se ira quando é para ele efetuar a justiça dele, ele se ira contra a injustiça, para que a justiça dele venha prevalecer, venha se cumprir. Deus, ele é amor. É por isso que ele dá a palavra, para que a pessoa saiba reconhecer que necessita dele, da palavra dele, e venha buscar ele com temor, obediência, sinceridade. Venha se esforçar para que Deus possa capacitá-lo a ele servir a Deus conforme a vontade do Senhor Jesus. Nós não somos perfeitos. Jesus diz: esforça que eu te ajudarei. Então, é necessário que eu e você venha nos colocar na brecha para que nós possamos renunciar a tudo aquilo das nossas vidas, nos esforçar e renunciar a tudo aquilo das nossas vidas que desagrada a Deus, e que por mais que você pense que você está... Você, que eu digo assim, os ímpios, né? Que não tem compromisso com Deus. Mas que eles pensem que estão com Deus, que Deus é com eles, que eles estão próximos de Deus. A palavra do Senhor diz que às vezes eles mesmos se confundem, né? Com os próprios pensamentos dele. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele diz que aquele que abre a boca e diz que ama a Deus, que eu já tenho Deus, eu amo Deus. A palavra do Senhor nos diz que aquele que verdadeiramente ama a Deus, cumpre os mandamentos do Senhor. Então, aqueles que não se esforçam em cumprir os mandamentos do Senhor, e andar na lei do Senhor, o Senhor chama de mentiroso, né? Que diz que tem Deus, mas não obedece a Deus, não agrada a Deus, não busca a Deus. Eu tenho compromisso com Deus, só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o abençoador, não quer obedecer o abençoador e nem andar no caminho do Senhor, né? Então, ele disse: então ele falará na sua ira e no seu furor confundirá. Então eles vão ser confundidos pelos seus próprios pensamentos, suas próprias atitudes, né? Porque tudo que está longe de Deus e tudo que não vem de fé é pecado, né? É sujeira. Então nós temos que nos esforçar para pedir a orientação de Deus e entregar nas mãos do Senhor para que Ele venha nos guiar conforme a vontade dEle e nele, né? No nome de Jesus. No 14 ele diz: chamou o nome da primeira Gemima e o nome da outra Quésio. Ai, não é aqui. É no 5, né? Eu li o 5. Então ele fala na sua ira e no seu furor os confundirá. O 6, estava lendo no outro canto aqui. O 6 diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, né? Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei decreto. O Senhor me diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então,
Tudo aquilo que é de Deus é lavado, é limpo, é purificado, é ungido, é consagrado a Deus. Então, ele diz, recitarei o decreto. O Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Deus diz que ele gera. Entendeu? Para mudar antes. Que ele gera. É a minha neta. Que ele gera, né? E o que ele gera na minha e na tua vida é consagrado. Nós temos que consagrar a Deus as nossas vidas. Tudo nosso. Né? Então, ele diz que o Senhor me diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, no momento que a gente abre a boca e confessa Jesus, se entrega com sinceridade, com verdade, com compromisso, com obediência, com temor, diz, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Deus nos gera filho dele, servo dele. Né? Quando ele fala, o Senhor me diz, tu és meu filho, eu te gerei. Porque nós abrimos a nossa vida, nosso coração. Nós confessamos com a nossa boca. E nós mostramos a ele com a nossa vida, com nossas atitudes. Que nós realmente o queremos e o servimos e tememos e queremos estar nele e obedecemos a ele. Por mais difícil que seja nós obedecer, mas ele pede para que nós venhamos nos esforçar, que ele vai sempre nos ajudar. No 8 ele diz, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Ele pede para que nós venhamos pedir, nós venhamos orar, nós venhamos clamar, nós venhamos buscar. E ele pede para que nós venhamos buscar com o quê? Com obediência. Por quê? Porque Deus, ele não escuta gritos vazios. O que é gritos vazios? Orações vazias, clamores vazios. São clamores que não são sinceros, não são obedientes, que não têm nenhum compromisso, que não é verdadeiramente de fé, né? Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a fé é certeza. E nós só podemos ter certeza de algo quando nós vimos que aquela certeza vai surtir efeito bom em Cristo e de Cristo para nossas vidas. Porque tem muitas coisas que nós pedimos a Deus e nós não perguntamos a Deus se é da vontade de Deus. Se Deus é Senhor da minha e da tua vida, ele disse para mim e para você nesta manhã, se eu sou Senhor da tua vida, então, aonde está a minha honra? Onde está a minha glória? Como assim? Se eu sou temente a Deus, obediente a Deus, e eu sou servo, filho de Deus, eu sei que tudo que eu for pedir, ele é o Pai, né? Que tudo que eu for fazer, eu tenho que apresentá-lo a ele e perguntar para ele se ele é de acordo com o que eu estou pensando, falando, agindo, né? Fazendo. Porque eu já não sou o Senhor da minha vida, mas ele sim é o Senhor da minha vida, né? Ele é o meu dono, é o meu governo, é tudo na minha vida. E na sua também, se você assim faz conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então, ele diz, pede-me, eu te darei as nações por herança. Muitos estão pedindo, né? E às vezes não consegue algumas coisas porque pede mal, não sabe pedir. E quando pede, não pede o que Deus quer fazer. Pede o que o seu ego, sua vontade quer. A força do seu braço quer. E vai lá até faz, consegue umas coisas aqui, outras acolá. Mas essas coisas não são duráveis. Por quê? Porque somente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável na minha e na tua vida. Porque Ele é que sabe o que é melhor para mim e para você.
Ele conhece o presente, o passado e o nosso futuro. Então, Ele sabe que vai ficar na nossa vida agora, hoje, agora, amanhã, depois, futuramente, que vai trazer frutos para Deus, para você, para sua família, para todos, conforme a vontade do Senhor. E que não vai lhe afastar de Deus, nem nos afastar da presença do Senhor. Então, o Senhor, Ele sabe que Ele verdadeiramente faz na minha e na tua vida. Só precisamos buscar sempre nele. E muitas vezes nós pedimos tanto para Deus e não plantamos nada. Queremos receber de Deus aquilo que nós nunca fizemos nada para Deus. E se fizemos, foi muito pouco e achamos que fizemos muito. Queremos conseguir algo de Deus que nós não fizemos nada para Deus e queremos conseguir as coisas de Deus no estalar de dedo, né? É como uma pessoa que chega na presença de Deus, aceita Jesus e já quer receber de tudo. Se ela passou 10, 20 anos fazendo tudo errado lá no mundo e quando já chega na presença de Deus, só num dia só, numa hora só, numa semana, nos diazinhos, já quer receber tudo de Deus. Não espera ser liberta, ser purificada, ser restaurada, ser limpada por Deus, capacitada por Deus, trabalhada por Deus, para que ela possa receber o que Deus tem e quer para a vida dela. Ela quer fazer o que ela quer, sem saber se é Deus que está querendo ou não, né? Então, quando ele fala também aqui, tu o esmagará com uma vara de ferro e tu despedaçará como a um vaso de oleiro. Agora, pois, o rei sede prudente, deixar instruir juiz da terra, né? Então, aqui está falando sobre a vitória, a rebelião da gente, o que Deus faz com os rebeldes, né? E o que Deus faz também para dar vitória, o que Deus também faz para dar a vitória. Então, sempre um filho de Deus, um servo de Deus, eles têm que passar por muitas situações adversas, tem que ser moído, né? Por muitas coisas. Mas não é por o ímpio se alegrar com isso, porque só se cumpre na minha e na tua vida, eu, o servo de Deus, a serva de Deus, os filhos de Deus, só passa algo na vida quando é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Então, quando alguém se gloriar porque fez isso, fala isso, se comporta assim, assado, quer lhe atingir de todas as formas, e às vezes até consegue, de alguma forma, pode ter certeza que está sendo para servir de alguma aprendizagem ou por algum motivo que Deus quer nos mostrar e porque Deus está permitindo. Porque Ele está no controle de tudo, todas as coisas na vida do seu servo. E no tempo do Senhor, Ele faz a justiça dele, daqueles que se levantam contra tudo aquilo que é de Deus, contra o Filho de Deus e as coisas de Deus. Então Ele diz: agora, pois, ó rei, sede prudente, deixar instruir juiz da terra, né? Quando ele diz, tu esmigalharás com a vara de ferro, tu despedaçarás como vaso de oleiro. Quer dizer que Deus vai despedaçar ele até ele saber o que é ser vaso de Deus, né? Então, o que é servir a Deus, o que é dar valor às coisas de Deus. E às vezes até sabe, mas precisa ser quebrado, bem quebradinho para ser refeito novamente. Para que Deus possa mostrar para ele que não é da forma que ele ou ela quer, né? Querendo ofender e destruir as coisas de Deus e tudo aquilo que é de Deus. Então, agora, pois, o rei de ser prudente, deixar instruir juiz da terra. Aí ele diz, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Temos que servir a Deus com temor e alegrar-vos com tremor. Nos alegrar com tremor na presença de Deus.
glorificando, agradecendo, exaltando, salmodiando o nome do Senhor, que é digno de todo poder, de toda honra e de toda glória, né? Aí diz assim: beijai o filho para que se não ire e pereças no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira, né? Então ele pede para que nós venhamos beijar os nossos filhos, né? Dar atenção, dar carinho, beijar para que eles não dêem lugar para a ira, né? Quando em breve, quando ele fala, quando em breve se inflamar a sua ira, quando em breve eles ficarem irados, a gente vem apaziguar, mostrar que a paz é melhor do que a ira, né? Então, ele diz assim: bem-aventurados, né? Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, né? Então, tem muitos que confiam em Deus, só não obedece, mas tem uma confiança em Deus. É bom, mas para que eu diga, eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, eu tenho que mostrar para Deus que verdadeiramente eu confio nele, no temor, na obediência, né? E na perseverança, né? E mostrando para Deus que verdadeiramente eu sou de Deus, que verdadeiramente você é de Deus, porque não basta só falar. Muitas vezes você diz assim: eu amo Jesus. Será que verdadeiramente nós amamos a Deus, como nossos lábios falam? Porque para mim dizer que eu amo Jesus, imagina aí o seu marido dizer que te ama e com as atitudes dele ele mostrar totalmente diferente. É um caso a pensar. Então, para mim dizer que eu amo a Deus, eu tenho que mostrar para Deus que verdadeiramente eu amo. Com que? Como ele diz, todos aqueles, né, que ama a Deus, que serve a Deus, cumpre os mandamentos do Senhor Jesus. Estão se esforçando em cumprir. Não somos perfeitos. A Bíblia diz que não há nem o justo sequer, não há ninguém perfeito, nem o justo sequer em cima da terra. Mas há o quê? Uma perseverança, uma confiança, uma fé, uma esperança, um temor, né? Há uma perseverança de buscar e se esforçar, porque diz: esforça-te que eu te ajudarei. E se ele deixou a bússola, que é a palavra de Deus, para lhe mostrar o caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus, né? É bom que a gente venha trilhar por essas pegadas, por esse caminho, que é o caminho que vai nos levar a Cristo, a salvação. E ele deixou a palavra para que nós venhamos meditar, guardar e nos esforçar, ter temor, né? Nos esforçar a obedecer, a verdadeiramente servi-lo, a verdadeiramente dizer eu amo a Deus e mostrar com o nosso caráter, com a nossa postura, com o nosso temor, com a nossa obediência, com a nossa fidelidade, perseverança, com a nossa vida. Porque, que nem eu falei, o marido diz eu te amo e faz tudo que a mulher não gosta, para irritar ela, para irar ela. Imagine Deus, né? Dizer que ama a Deus, que não, eu já tenho Deus desde quando eu nasci, que eu tenho Deus dentro de mim. Desde o ventre da minha mãe que eu sou de Deus, já nasci com Deus. Mas Deus quer ver o teu amor. Ah, mas ele já sabe de tudo, sabe? Sabe, mas ele quer que tua boca tu confesse, que ele disse, se com tua boca tu confessar, né? Que tua boca tu confessar que Jesus é o teu Salvador, ele já está dizendo, tu confessa tudo para mim, tu conversa comigo, tu tem intimidade comigo, tem comunhão comigo, tem temor a mim, né? Então, com a minha boca, com a sua boca, nós temos que confessar e também mostrar, né? Mostrar ele com a nossa vida. Porque
tudo que nós fizemos de bom, ou façamos de bom ou de mal, vai ser pesado na balança. Se o peso for o mal pesar mais, a sentença vai ser dada. Se o peso for o bom pesar mais, a sentença também vai ser dada. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Então, fica aí essa palavra, para nossa meditação e para que nós venhamos pensar bem e que Deus venha te abençoar grandemente. Eu espero que o Senhor Jesus tenha me usado tremendamente aqui para mim e para você, porque eu recebo que vem do Senhor e eu peço socorro de Deus e ajuda de Deus, sim, E cada vez mais nós temos que reconhecer a nossa pequeneza diante do Senhor, Que nós somos pó e cinza. E somos pecadores, sim. Mas há uma diferença entre o ímpio e o justo. O justo é pecador, mas é comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E se esforça a andar no caminho estreito que conduz à salvação em Cristo Jesus. Sempre zelando por Deus e pelas coisas de Deus. O justo faz isso, diferente do ímpio, que quer viver de qualquer jeito e só quer o que Deus tem para dar, mas não quer o abençoador, não quer obedecer, nem andar do jeito que Deus quer que seja, No temor, na obediência, na perseverança, se esforçando para ser fiel, porque sabemos que fiel só é Jesus, mas ele diz, sede semelhante a mim. Então nós temos que nos esforçar a ser semelhante, como ele fala a ele. Mas ninguém é perfeito, mas ele deixou a palavra, e ele não deixou a palavra em vão, deixou a palavra para que nós venhamos ler, conhecer, e conhecer as armas do inimigo, e conhecer a palavra para que nós saibamos lutar contra as armas do inimigo, Que é ele que toma a frente e luta por nós, mas nós fica sabido de que nós conhece algo da parte do Senhor que ele deixou para nossas vidas, que é a palavra do Senhor. E que nós vamos nos esforçar a conhecer não só a palavra do Senhor, mas conhecer a Jesus Cristo com verdade. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado o nome do Senhor, Deus digno em todo o poder, de toda a honra e toda a glória. Fazer uma oração para encerrar. Fica na santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Um abraço. Jesus é a fé que liberta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Jesus, eu te peço essa permissão entrando na tua presença. Deus, te apresenta a minha vida, a minha família. Te apresenta a vida das irmãs, coloca os pés nesse lugar para buscar da parte do Senhor. Te apresento, meu Pai, todos que estão assistindo essa live. Que o Senhor possa, meu Pai, mudar, Senhor, o quadro, o estado da situação, transformando os seus caráteres. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda negatividade lançada contra a minha vida, contra a minha casa e minha família, contra a vida do teu povo, contra a vida de todos esses que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, com sinceridade. Que o Senhor venha, meu Pai, socorrê-lo, esquadrinha a mente e o coração, no mais profundo do ser, do íntimo do coração, que haja libertação, conversão, salvação, transformação, que haja a tua luz, o teu socorro, Senhor, a tua providência, Pai. Vai abençoando, meu Deus. Vai abençoando espiritualmente onde ela precisa de uma resposta, de uma bênção do Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, que toda sorte de enfermidade seja repreendida, Pai. Que todo mal seja repreendido no nome de Jesus. Vai, Senhor, fazendo aquilo que eu não posso fazer, mas o Senhor pode, Deus. Porque o Senhor é digno de todo poder, toda honra e toda glória, Senhor. Abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança. Abençoa, meu Pai, esse senhor, essa senhora. Abençoa, meu Deus. Vai libertando, vai convertendo, vai salvando.
Vai confundindo o inimigo, Senhor, da alma dele, das nossas almas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, que todo o poder do mal seja repreendido, Senhor. E que o Senhor venha, meu Deus, fazer o impossível nas nossas vidas, Pai. Deus, eu entrego todos os meus inimigos nas tuas mãos, Senhor. E toda obra do inimigo, Senhor, lançada contra a minha vida, seja repreendida no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Porque no teu nome há poder, no teu nome há fogo, no teu nome há libertação, convenção e salvação. Porque, Senhor, eu vivo pela fé, confiando, esperando e depositando tudo nas tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abençoa, meu Pai, esse vídeo, abençoa essas vidas onde esse vídeo chegar, que haja libertação, transformação. Deus, no nome de Jesus, confunde o inimigo, Senhor, da minha alma, da nossa alma. É isso que eu te peço, desde já eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja Deus. Deus venha te abençoar, né? Louvado seja Deus. Fica com Jesus. Deus te abençoe, a paz do Senhor. E pense bem, né? Que Jesus é a fé que liberta. Deus te abençoe.